Quando eu vou indicar diálise de urgência no meu plantão? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Olá, olá pessoal, Daniele aqui falando e hoje a gente vai falar sobre indicação de diálise no plantão. Isso é uma dúvida muito comum. Quando eu vou indicar diálise para o meu paciente aqui no meu plantão? Meu paciente está com uma insuficiência renal aguda ou uma doença renal crônica agudizada aqui no meu plantão, na minha frente. Quando eu vou insistir em medidas não intervencionistas e quando eu vou ligar para a nefro para eventualmente vir puncionar o catéter de diálise e começar a diálise, ou quando eu vou puncionar o catéter de diálise e começar a diálise nesse paciente. A gente tem dois tipos de indicação de diálise. A indicação eletiva, que é quando eu tenho um paciente, com doença renal crônica, principalmente aí com uma taxa de filtração glomerular abaixo de 15 a 10, certo? Esse paciente, veja, eu tenho tempo para prepará-lo para a diálise. Eu vou ter tempo de fazer uma FAV, uma fístula arteriovenosa com ou sem PTFE. Eu vou ter um tempo, ou eventualmente até indicar uma diálise peritoneal. Mas veja, eu tenho tempo para prepará-lo para a diálise. O paciente que está ali no meu plantão, que faz, por exemplo, uma insuficiência renal aguda, uma doença renal aguda, eu não tenho tempo de prepará-lo para isso, porque muitas vezes ele entrou em insuficiência renal por diversos motivos e muitas vezes esta insuficiência renal aguda necessita de uma terapia de substituição renal, mesmo que temporária, a hemodiálise. Quais são as indicações, quais são as situações clínicas que me fazem eu abrir aí a cabeça para eu acho que esse paciente aqui vai entrar na diálise, é melhor eu já ficar esperto em relação a isso e indicar. Vamos lá. A gente classicamente tem o nosso mnemônico que nos ajuda nas indicações de diálise de urgência, que é o nosso A, E, I, O, U. Já ouviu falar sobre ele? Vamos lá, a gente vai, cada uma dessas letras, uma indicação clássica de diálise de urgência. A de acidose. Toda acidose, Dani, é indicação de diálise? Não. É a acidose refratária. Acidose refratária, e principalmente com pH menor que 7,1, é indicação de diálise. Então, veja só. Caso clínico. Meu paciente é um paciente séptico, está evoluindo com aumento de escória, está evoluindo com aumento de ureia, creatinina e está evoluindo com uma acidose. O que é esta acidose? Esta acidose nada mais é do que um ponto clínico, um reflexo clínico da minha falência renal, certo? O rim é um órgão aí do corpo humano responsável por um dos principais eixos da regulação ácido-básico. Concorda? Então, quando eu tenho um rim parando de funcionar, meu paciente ele tende a ficar acidótico, porque ele tende a perder a capacidade de neutralização ácido-básica pelo rim. Então, é um paciente que vai tender a acidose. Quando essa acidose ela é refratária e grave, eu tenho uma indicação de diálise de urgência. Por quê? Porque se eu continuar com aquele rim daquela forma e não partindo para uma terapia de substituição renal de modo de urgência, meu paciente vai parar por essa acidose grave. Portanto, a acidose é uma das grandes e clássicas, tá? Indicações de diálise de urgência. A acidose refratária com pH menor que 7,1. Algumas referências falam sobre pH menor que 7,2, ok? É de eletrólitos. Dani, qualquer eletrólito? Não. Principalmente é de eletrólitos, principalmente o potássio, ok? Então, que eletrólito? Principalmente na hipercalemia. De novo, refratária. Qualquer hipercalemia vai indicar diálise? Obviamente não. Vamos lá, um paciente... A dona Joana, ela tem aí uma LMA, uma leucemia mieloide aguda, e ela foi fazer aí uma primeira sessão de quimioterapia. Passado essa primeira sessão de quimioterapia, ela evoluiu com um potássio de 7,2. Ela chegou para você, na verdade, não com, escrito na testa, A gente fala muito isso lá no Intubaclass. Você, inclusive, não conhece o Intubaclass? O Intubaclass é o nosso programa preparatório para os plantões,
onde a gente cerca com vocês o 360 do plantão, desde o raciocínio clínico, conduta e prescrição, procedimentos, etc. Então o paciente não chega ali, estou em hipercalemia, ele chega o quê? Muitas vezes fraco, com uma astenia, certo? E aí você faz ali uma triagem inicial, tá com potássio de 7,2. Você vai indicar diálise direto? Obviamente não. Você vai fazer o quê? Você vai fazer todo o fluxograma da hipercalemia inicial, que você vai fazer uma glicoinsulina, você vai rodar um eletrocardiograma, se tiver com alteração eletrocardiográfica, como uma onda T apiculada, você vai fazer o gluconato de cálcio, você vai eventualmente fazer uma furosemida, um beta-agonista, se ela tiver com acidose junto, você vai fazer aí um bicarbonato. Fez todo essa primeira abordagem à hipercalemia. Aí o que acontece? Dali, 1 hora depois, você vai dosar o potássio de novo para ver essa curva de evolução. Potássio de 7,8. Opa, esse potássio subiu apesar da minha terapia contra a hipercalemia. O que eu vou fazer? Essa hipercalemia, o que eu penso? Essa hipercalemia está refratária, apesar das minhas condutas contra a hipercalemia. Opa, eu acho que essa paciente vai precisar de diálise. Então, hipercalemia refratária é aí um clássico, uma clássica indicação de diálise de urgência. E de quê? De intoxicação. Intoxicação. Por qualquer tóxico? Não. Classicamente, vamos lá. Por quê? Por salicilatos, AS, pelo lítio, é um clássico aí, lítio. Outro clássico, metanol. É outro clássico, etilenoglicol e etc. Então, alguns quadros de intoxicação, esses tóxicos são dialisáveis, nem todo tóxico é dialisável, certo? A gente tem alguns, porém, que são. A lista é uma lista extensa, então você pode usar da hemodiálise para você tirar aquele paciente do quadro de intoxicação, certo? De quê? Do inglês, né? Overload. Do inglês overload, que é o que? Sobrecarga, que é basicamente o que? A hipervolemia de novo, refratária. A hipervolemia refratária é uma indicação clássica de diálise de urgência. Portanto, você está eventualmente com um paciente que está positivando o balanço hídrico dia após dia, ele já era eventualmente um paciente renal crônico, que evolui anúrico, está positivando o balanço, ele está ficando hipertenso, ele está evoluindo com congestão pulmonar, com todos os pontos deletérios clínicos de uma hipervolemia, apesar do uso de diuréticos intravenosos, está indicada a diálise, muito provavelmente. Por quê? Porque essa hipervolemia ela não está conseguindo ser contornada clinicamente. Está aí, portanto, uma clássica, inclusive, indicação de diálise de urgência, a hipervolemia refratária. E uma última clássica indicação é a uremia, diuremia. Qualquer uremia? Não. Principalmente quando ureia maior que 200 e com repercussões clínicas, isso é muito importante. Então, uremia não é um diagnóstico pura e simplesmente laboratorial, é uma síndrome. Quando, portanto, eu vou elencar uma paciente com uremia para diálise, hemodiálise de urgência, quando essa uremia vier acompanhada de encefalopatia, quando essa uremia vier acompanhada de, eventualmente, muitas vezes uma pericardite, né, urêmica, quando essa uremia vier acompanhada de uma coagulopatia, lembra qual é a clássica coagulopatia da uremia? A disfunção plaquetária. Então esse paciente muitas vezes é um paciente que está ali entubado grave, ele está sangrando por todos os ósseos, você vê, está sangrando ali pela sondagem vesical, está sangrando pelo ósseo da punção, esse paciente está sangrando pelo ósseo da PAM, esse paciente está com coagulopatia, está com uma disfunção plaquetária, muitas vezes com PTT e um TAP normal. Esse paciente é um paciente que está com uma uremia com repercussões clínicas e a hemodiálise de urgência
pode sim ser a saída para esse paciente. É uma clássica indicação aí de diálise de urgência. Então, ficou aí na cabeça o AIOU, vamos revisá-los. Acidose, portanto, deixa eu colocar aqui em azul. Acidose, adiacidose e de eletrólitos, principalmente a hipercalemia refratária e de intoxicação, os tóxicos dialisáveis, certo? Ou de sobrecarga volêmica, então O de hipervolemia refratária e U de uremia. Qualquer uremia? Não, uremia como síndrome clínica, portanto o paciente sintomático por conta dessa ureia, principalmente acima de 200. Certo? Espero que tenha ficado claro, mais claro aí na tua cabeça, quando de fato eu vou pensar em usar a diálise, indicar a diálise no meu plantão para o meu paciente que está fazendo aí uma insuficiência renal aguda ou tem uma doença renal crônica agudizada aí no meu plantão, certo? Te vejo no próximo vídeo.